caminhando, desde a época que eu saí da comunidade. E são muitas Mônicas, muitas Biancas. Mônica é minha mãe, né? Que inclusive hoje a minha mãe é minha sócia em Boca Rosa Beauty. Tá riquíssima, arrasando. Graças a Deus. Mulher, um gênio, super inteligente. E a gente fica pensando junto, né? Minha empresa também é formada por 87% de mulheres. E quando a gente senta para conversar, a gente fala o que faltou, o que a gente não teve. E justamente esse incentivo. Muitas vezes o que uma mulher de comunidade precisa é o incentivo, é entender que para ela também existe uma oportunidade. Tem uma frase que é muito bonita, que quando a gente incentiva uma mulher, a gente não incentiva só aquela mulher, a gente incentiva um sistema. A gente incentiva ela, os filhos, a tia, a mãe, a avó, porque a gente tem esse papel, né, de se cuidar enquanto sociedade. Isso é muito da mulher. Então é muito interessante a gente olhar então para essa mulher, já que a gente causa tanto impacto, e apoiar e incentivar. Então esse projeto eu fiz por princípios mesmo, por me ver, e muitas amigas entraram para esse curso. A gente fez um curso de marketing digital e empreendedorismo, porque eu acredito muito que o marketing digital, que o digital tem dado essa oportunidade para essa empreendedora também de favela. Então o que a gente quer é fomentar mesmo o empreendedorismo feminino nas favelas e mostrar que existe uma chance de pelo menos sonhar, de pelo menos elas começarem a empreender dentro de casa, empreender dentro do lar, saber o que fazer com aquela situação que ela está, né, conectada. Muitas vezes não tem incentivo, muitas vezes só trabalha, muitas vezes ainda tem um parceiro ou uma parceira que não conecta, ou muitas vezes a mulher é mãe e para ela empreender sendo mãe dentro de uma comunidade, muitas vezes é o caminho, né? Empreender é uma necessidade dessa mulher, dela sustentar esses filhos, mas ao mesmo tempo também é muito difícil. Enfim, são muitas nuances, muitas coisas que acontecem no lar dessas mulheres. E dentro desse projeto eu pude ver de perto o quanto essas mulheres até sofriam também muitos impactos por ter essa coragem de querer empreender, de querer fazer acontecer. Então são muitas coisas que a gente não acha respostas ainda, mas a gente pode fazer pelo menos o mínimo, que é olhar para essa situação. Eu que agora estou no lugar de privilégio, voltar para a minha comunidade e falar, o que eu posso fazer por essas mulheres, para que não seja só a história da Bianca para o mundo, que seja a história dessas mulheres também para o mundo, que a gente consiga construir junto. Muito obrigado. Armínio, a gente está num momento de governo novo. Eu acho que a gente conseguiu tirar o entulho da sala e a gente tem agora a possibilidade de pelo menos respirar e debater e conversar sobre temas que até então a gente não estava conseguindo fazer nos últimos anos. Posto isso, mais uma vez a gente chega num momento onde a gente tem debate público sobre políticas econômicas, sobre caminhos que o país vai seguir, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, e são narrativas diferentes. E eu gosto muito daquela conversa que vai do nosso amigo em comum, Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, que fala: quem não cuida das suas contas, não cuida das pessoas. E acho que isso vale quando você está falando na casa de uma família, em qualquer quebrada do Brasil, e vale para o Estado também. Então, como é que a gente consegue explicar de uma maneira simples que muitas vezes a tua responsabilidade fiscal, econômica, de como você gere o Estado, de fato se transforma em oportunidade das pessoas, ou de fato se transforma em poder melhorar a vida das pessoas quando o Estado tem que cumprir o seu papel, principalmente na educação, na saúde e na segurança pública? Só para eu tentar entender e tentar compartilhar isso um pouco, que como está um assunto muito recorrente, é bom te ouvir sobre isso. Ótimo. Assim, quando você coloca a pergunta dessa forma, a gente tende a pensar em respostas assim, que são técnicas e que tipicamente vão falar de educação, de saúde pública, de segurança. Eu acho que isso é fundamental, a gente não pode deixar. O que me dá esperança no nosso país também me assusta. E o que é? É o seguinte: há 40 anos, mais ou menos, 42 anos, que a renda por pessoa no Brasil cresce muito pouco. O Brasil, nesse período, cresceu mais devagar do que os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que já está, vamos dizer, na fronteira da produtividade. Assim, a mera observação da nossa vida aqui sugere que tudo no Brasil tem espaço para melhorar.
tudo. Tudo. E isso é o que me dá mais esperança. Agora, o que me preocupa demais é o seguinte: caramba, mas nós estamos há 40 anos, que diabo que a gente não aprende, sabe? E eu acho que tem um pouco a ver com o funcionamento do Estado, sim. Eu não sou um defensor do Estado mínimo, muito pelo contrário. Eu acho que o Brasil tem que investir no combate à desigualdade, na criação de oportunidades para as pessoas, que é isso que elas querem, mais do que qualquer outra coisa. Aqui tem uma chance. E nós temos tido muita dificuldade, sabe? Então, assim, hoje eu dedico a minha vida a isso, não vejo nenhuma solução mágica, mas eu acho que passa, sim, do lado do Estado, em abrir mais. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, gente, o que a gente está falando é em transparência. Para onde vai a grana? Para a gente poder perguntar e cobrar. Né? Por que 80% do gasto público no Brasil vai para a Previdência e folha de salários? No mundo inteiro é 50%, 60%. Será que a gente não podia pegar essa grana e investir no desenvolvimento urbano das inúmeras favelas que tem por aí, de formas que quem mora lá sabe muito melhor do que nós, mas é por aí, sabe? Então, acho que a gente está hoje numa situação em que a gente vai ter que dar uma parada. No mundo dos negócios, tá? Isso chama, dar uma parada para refazer um monte de coisa. No mundo das grandes empresas, eles falam do orçamento base zero. O que é isso? Bom, primeiro, o orçamento. Qualquer negócio, por menor que seja, tem que ter um pouco de planejamento. Tá? Eu não acredito numa economia planificada, aquilo é coisa soviética que deu errado. Mas tem que ter planejamento. Quem não planeja é bagunceiro, é avacalhado. Então, acho que tem que ter um certo planejamento mais macro. Dizer assim, ó, quando é que vai a grana? Esse, para mim, é o primeiro ponto. Sem essa transparência, que em geral o pessoal fala responsabilidade fiscal, mas é isso, tá certo? E o maior devedor do Brasil hoje é o governo. Então, não é uma surpresa que o Brasil tenha as maiores taxas de juros do mundo, tá certo? Tem muita gente que nega isso, acha que dá para ficar imprimindo moeda e tal. Não dá, não tem truque. Então, acho que um pouco é isso, nós cobrarmos na nossa comunidade, quem a gente elege, diz, ó, mostra o que vocês estão fazendo com a grana, para a gente poder aí fazer o que realmente vai fazer esse país se desenvolver. Obrigado, amigo. Zé, eu acho que uma das iniciativas mais legais da CUFA, em parceria com a Favela Holding, agora é a Escola de Negócios da Favela, que é sobre isso, né? Como é que você consegue trazer informação